Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. Como é que estamos, Gabriel Divan? Opa, tudo tranquilo? Estamos no dia da marmota, na semana da marmota, no mês de maio, que é o mês da marmota no Rio Grande do Sul. Sabe por quê, Felipe Abal? Porque as coisas estão ruins para todo mundo, menos para os ideólogos da onde? Do liberalismo e do mercado e da mão invisível, é claro, né? Sempre bom, tá sempre bom. Quanto pior, melhor, inclusive, eu diria. A novidade dessa semana é o seguinte, a concessionária lá que adquiriu o serviço do aeroporto, né, a Fraport, ela já está dizendo que, olha, se não rolar um aditivo no contrato aí, se não mudar algumas bases, não sei como é que fica essas operações, fica meio difícil, né? Bom, é sempre aquela coisa, né? Tudo bem que o tamanho de uma destruição como a que ocorreu aqui, ela pressupõe talvez que certas bases precisem ser renegociadas, né? Eu não estou descartando isso. Agora, é impressionante, meu amigo Felipe e minha galera que está escutando Vira Casacas, é impressionante como os caras não têm nenhum pudor, né? É mais ou menos que nem aquela coisa da revista Valor, né? Olha, as empresas de seguros aí perigam ter que pagar uma banana aqui, né? Que pena, né, cara? Que pena. Mas meio que é o teu negócio, isso aí eu acho engraçado, né, cara? Pois é, né, cara? Tem uma coisa no direito, faz tempo que a gente não fala eu e tu assim de direito aqui, né? Vamos falar de contratos, Gabriel. Como é que funciona esse negócio? Tem um termo que as pessoas elas acham que é um termo meio gíria, assim. Não, mas é exatamente esse o termo, assim. O cara explora os riscos da atividade, né? Engraçado que a mãozinha invisível, né, ela dá uma força, né, eu não sei, cara. A gente tem que fundar uma escola de coach dessas que só ensina os caras a triunfar e só ensina os caras a rotar a grandeza na vitória. E não, você não pode falir, nem pode dar nada errado e o seu produto nunca vai sair de moda. Porque é engraçado, né, cara, se tu chega lá com qualquer problema, e não dou a minha casa, não vou poder pagar minha conta esse mês, parece que os caras dão uma mão pra ti também, né, Divan? Claro, a mãozinha é bem invisível. Essa aí não aparece, né, cara? Essa é bem invisível, não faz nada, absolutamente nada nesse caso. Não, pois é, né? Pois é. Estamos aí mais um programa que obviamente está com ares, está perpassado por esse assunto, mas a gente fala de muito mais do que isso, porque a gente está falando de futuros, de cidades do futuro, de favelas do futuro, né, de desertos do futuro, né, enfim. Inteligência artificial e desinteligência natural, né, todas essas coisas. Essa não é do futuro, essa é do presente lá. Ai. Mas vamos lá que temos muito papo desgraçado, né, sobre coisas horripilantes aí pela frente com o nosso convidado, fazia tempo que ele não aparecia aqui, mas eu quero saber, Felipe, temos aí salves para nossa galera? Ouvi dizer que passou uns dias atrás, aí teve ele, o Natal do Abal. Temos as duas coisas, Gabriel, temos as duas coisas. Primeiro que, como salve, eu tenho um salve. O nosso amigo Bruno, ele mandou lá pro outro episódio achando que, será que podia sair ainda? Já tava no forno o episódio, não tinha como sair. Tá saindo hoje aqui, então ele disse, pessoal, dá tempo de pedir um salve pra doguinha Kate e seus tutores Carlinhos e Acácio? Claro que dá, não deu na semana passada porque já estava prontinho, né, o nosso episódio, mas rolou agora. Então, grande salve para doguinha Kate e para os seus tutores ali, Carlinhos e Acácio. Olha aí, Carlinhos, Acácio, Kate, Bruno, todo mundo, né? Todo mundo ganha um salve aí. Não dá para tirar do forno o episódio, né? Senão ele vai abatumar, né? Como dizem. Não, ficaria horrível. Ingrid, põe aí um salve no meio, assim, daí pega. Né, enxerta. Não, cuidado ao falar isso, porque quando tu fala isso, a inteligência artificial, Ingrid, ela já atua, né? Assim, então, dessa vez não, Ingrid, dessa vez é para o teu nome entrar na brincadeira. Exatamente. Tu tem algum salve, Gabriel? Não, eu tenho muita gente que tem que ser salva ainda. Pois Felipe, né? Porque, isso é real. Segundo o prefeito de Porto Alegre, né, um dos culpados pela persistente inundação no Maitá, ali na Vila Farrapos, é o Grêmio. É o Grêmio de Futebol porto-alegrense. Porque foi bem afetado. E foi bem afetado. Dessa vez o Grêmio foi afetado. Mas, cara, o cara disse assim, não, porque veja bem, as obras ali do entorno da arena não foram concluídas, né, pelo Grêmio, pela empresa, e tem que ver que a situação que vem desde os governos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, isso aí, como é que é? Marechal Floriano, enfim, né? Enfim, então, assim, o meu salve, né, se pudesse ser na forma de uma sobrenatural mão, né,
visível, né? Eu gostaria de ser um salve que salva pessoas ainda, porque ainda estão lá numa situação terrível, mas não está dando no momento. Então a gente faz o que pode. Muito bem, Gabriel. Tivemos sorteio, então, tivemos o Natal do Abal, que eu não gosto, mas tudo bem, né? E livrinhos do Fanon a escolher, Gabriel Divan. Olha aí, cara, quer dizer que é um cheque presente direcionado Fanon, é isso? Exatamente, cara. Então aí, ó, quem apoia o Vira Casaca sempre tá concorrendo a coisinhas, né? A gente pega, conversa, eu e o Divan aqui dizendo o que vai ser esse mês. Então a gente escolhe alguma coisa bacana, sorteamos 2 dos nossos apoiadores entre apoia.se e Orelo, né? E daí a gente manda um e-mailzinho maroto dizendo você foi sorteado, não é golpe. Eu sempre registro que não é golpe. Não é golpe. E ficamos aguardando. Então assim, ó, antes até da gente falar sobre como é que você pode apoiar o Vira Casacas, Divan, peço encarecidamente, deixe seus dados atualizados, né? Para não cair esse e-mail lá naquele e-mail que tu não usa mais, sabe? No Gabrielzinho Skate 1993 @terra, né? Não, atualize seu e-mail, por favor. Como é que é? Gabriel Ramone 1234 @bol. Gabriel Ramone, eu acredito que tu teve esse e-mail. Cara, não Gabriel. tive, mas eu acho que eu já me loguei de formas similares em alguns chats aí, por aí, né? Mas, enfim, isso é outro... Em algum Mirt? Não, eu tô falando até de coisa anterior, hein? Tô falando assim, chat do Terra, né? É coisa parecida, né? Oi, tecla de onde, né? Tá louco. Perfeito. E, Gabriel, quem quer nos apoiar faz como? É aquela velha história, né? Tem vários tipos de apoio que você pode dar, desde recomendar, falar, espalhar, né? Jogar link pra galera, curtir, seguir o Vira Casacas, porque quanto mais você fala de coisa boa, quanto mais você espalha coisa boa, mais gente conhece coisa boa. Olha só que equação incrível, né? Parece sobrenatural isso aí, Felipe, porque se você espalhar, criticar, responder, confrontar, esgrimar, ficar esfregando a cara de todo mundo coisa ruim, né? Coisa ruim fica mais conhecida que coisa boa, assim. É outra equação, olha, complexa, eu sei, né? Eu tô falando coisas matematicamente aqui, difíceis de se entender, eu sei. Um dia a gente tem que gravar um episódio sobre isso, Gabriel. Acho que a gente nunca gravou nada sobre isso. Pois é, né? Bom, então você curte, você nos segue lá, Twitter, já mudou agora até o URL, né? Não, mas é Twitter no nosso coração para sempre. É Blue Sky. Olha, tem o Facebook ainda. A gente vai lá e posta o episódio, né? E não dá muita satisfação, né? Mas estamos lá ainda também. Então, assim, dá uma compartilhada, dá uma seguida, dá uma divulgada no Vira Casacas. Agora, claro, a gente tem aqui os profissionais que trabalham com a gente, né? As edições incríveis da Ingrid, as capas sempre show à parte, né? Do nosso Guilherme Toscan, a gente tem o nosso servidor, a gente tem essa rede de contatos que a gente quer interligar através de brindes incríveis mensais. Então, assim, se você colaborar com pelo menos R$5 por mês, uma vez por mês, R$5, você ajuda o Vira Casacas a fazer tudo isso e ajuda ele a seguir nesse formato, ele seguir grátis. Lembrando, você não está pagando pelos episódios, nem pelas colunas, nem por tudo mais, você está dando uma ajudinha. E é claro, né? Aí é você ir lá em apoia.se/viracasacas ou ir lá em orelo.cc. Lembrando que não dá para confundir, pessoal. Se você escutar, se você usar o player da Orelo para escutar a gente, já é uma ajudinha, porque a gente recebe um pinguinho lá. Mas você pode se cadastrar na Orelo, você faz um login lá, assim como no Apoia-se, e aí você lá dentro escolhe a sua faixa de apoio. A gente pede a básica de R$5 por mês, mas se quiser mandar 13, se quiser mandar 50, se quiser mandar, sei lá, né? Escolhe um número aí. O céu é o limite, cara. O céu é o limite. Qualquer um. Vai lá no sorteador, coloca entre tanto e tanto e deixa que ele escolhe. Isso, vai ser maravilhoso pro seu orçamento. 5 por mês já ajuda. 10 por mês ajuda em dobro. 10 mil por mês, então, Nossa Senhora. Né? Lembrando que é por isso, é por a sua ajuda. Santa Olga de Kiev. Categoria Santa Olga de Kiev. Nós vamos criar, vai mudar lá no nosso cadastro, vai ser essa nova categoria agora, né? Não seja operário contra a classe que simboliza o reacionarismo, tá? Não afunde nessa água aí e principalmente, né?
saiba quem você deve seguir, né? Saiba com quem você tem que andar, né? Tem cada diabo aí que Deus me livre, né? Não. Vai pro lado certo aí. Tá ótimo, Gabriel Divan. Vamos pro episódio? Vamos embora. Gabriel Divan! Opa, estamos aí. Muito bem, Gabriel Divan. Como é que tá o negócio na cidade? Pois é. Cara, é uma coisa de louco, velho. É uma coisa de louco. Eu queria falar pra ti, Felipe, uma coisa, porque nessa confusão toda que tá dando no Rio Grande do Sul, né? O pessoal tá falando, né? Tem gente falando de Pampa Core, né? Tem gente dizendo que vai reviver, de certa maneira, né? As tradições, vai modernizar a vestimenta gaúcha. Tem cara, enfim, né? Tá dando de tudo. E o pessoal tá lembrando muito dos artistas gaúchos aqui. E tem artistas que não apareceram aí, né? No Serginho Groisman e tudo mais, que eu queria que fossem devidamente valorizados aí, porque são ícones aqui. E entre eles está a banda da Ultraman. Te lembra do Ultraman? Claro, cara. Claro, como que não? porra. E a Ultraman, ela tinha uma música que eu gostava muito, que tinha a participação do Black Alien, que tinha um verso dele que falava assim, né? O ano 2000 tá aí, a morte tá na moda e o Superman tá na cadeira de rodas, né? Claro, era uma referência muito direta ao fato de que o grande intérprete do Superman, até então conhecido, né, o Christopher Reeve, né, ele estava realmente enfrentando aquele problema dele de esclerose múltipla e tal, ele virou um defensor da ideia da eutanásia, e era muito emblemático, né, cara, o cara que viveu o super-homem, né, ele está fragilizado fisicamente e tal, e aí, claro, o Black Alien rimando, né, ele já faz essa onda porque o futuro é vórtex, o futuro é distópico, até o Superman tá pedindo arrego, e a gente já passou, Felipe, quase 25 anos do ano 2000, que era um marco, né, de uma geração inteira para pensar assim, o futuro, as coisas boas que virão, né, a modernidade e tudo mais. A gente, Felipe, está vivendo num futuro do pretérito, né, no sentido literal, né, mais possível. E eu queria falar para ti a respeito de um tweet que eu vi esses dias, tá? Eu não conheço a pessoa, Hester Soler, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Porque vocês inventam cada nome nessas redes sociais também. A princípio é a Ju. Ju, eu não conheço você, tá? Mas eu achei muito legal o que você escreveu aqui, né? E aí diz assim, queria contar-lhes que os ratos no centro histórico, no caso de Porto Alegre, estão muito à vontade se alimentando nos containers. Para quem queria literatura, é isso aí. Nos tornamos uma cidade do século XIX, sem luz, sem água encanada, surtos de leptospirose e sem aeroporto. Gente, eu queria saber onde é que estão o que me foi prometido, né? O skate voador, né? As coisas que você aperta um botão. Eu queria saber onde é que foi parar isso aí. Eu acho que o nosso convidado aqui, ele entende alguma coisa desse assunto, ou não é? É verdade, cara. Ninguém melhor para nos dizer por que a nossa utopia virou uma distopia do que Cristiano Terrian. E aí, Cristiano, tudo tranquilo contigo? Obrigado por ter vindo no Vira Casacas. Por favor, dá um oi e se apresente pra galera que por acaso não te conhece. Olá, galera que não me conhece. Ok, como é que eu me apresento? A gente começa pelo passado, né? Então, eu sou filho de uma gaúcha de Camaquã, que estudava psicologia na URGS, aí casou com um ex-seminarista jesuíta canadense, tiveram que fugir, era época de ditadura, acabei nascendo no Rio de Janeiro, portanto sou carioca oficialmente, diz o RG. Mas cresci no Ceará e eu moro há bastante tempo aqui em Montreal, onde afinal também tem um pezinho canadense, onde eu fiz meu doutorado e aí aquelas outras coisas do Lattes, né, que tá atrasado, para variar. Eu fiz doutorado em Direito, a minha área de pesquisa foi na área de cidades inteligentes, na verdade era como é que o direito se relaciona com o futuro, e eu dou aula de ética e profissional e também dou aula de Direito e Tecnologia na Universidade de Montreal e estou trabalhando para a Prefeitura de Montreal através da organização Norte Aberto, ou Open North, né? Nord-Ouvert, aqui você tem que dizer duas línguas, né, o tempo todo. E fora isso, sou geek, né, de ficção científica, portanto eu trouxe isso para todas as coisas que eu falo e é difícil, não é sempre tem gente que quer falar, eu fico procurando gente para conversar sobre essas coisas e eu sou chato de falar essas coisas, mas em quando a gente encontra uns pares aí também. E sou fãzaço do Vira Casacas. Aí a gente fica achando estranho se a gente tá escutando ou se a gente tá participando dele ao mesmo tempo, não sei.
Agora, tudo aquilo que tu falou sozinho, assim, respondendo a gente, do tipo, isso aí foi uma bobagem, ou isso aí tá certo, agora tu pode falar ao vivo, né, Divan? Pois é, mas cara, eu não sei se quando o Terrian teve aqui na primeira vez, né, que a gente falou de cyberpunk, ou melhor, cyberfunk, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer essa brincadeira, mas cara, olha só, nós estamos falando com um carioca, cearense, gaúcho, canadense e, cara, é muito louco isso aí. É completamente louco, Nenhuma né? pátria me pariu, é isso aí. Cara, é uma coisa bem, bem esquisita, mas ao mesmo tempo é uma coisa empolgante até, né? Porque olha os caminhos que as coisas tomam aí. Então, nós estamos falando com um amigo que tem raízes profundas aqui nesse nosso estado combalido, né? Que está sendo laboratório de ideias terríveis, né? Nesse exato momento. Nós temos ele aí com o pé no Sudeste, no Nordeste e no Norte global, cara. Quer dizer, tu é uma máquina aí, né, no que diz respeito aos privilégios, né? Claro, tem um pezinho no Nordeste. Sim. Ali, mas se bem que, não, né? Eu tenho um problema de identidade, mas pelo menos tem algumas coisas em comum. Por exemplo, eu sou filho de alguém, né, que nasceu nesse lugar em que o tecido do tempo e espaço tem uma coisa quebrada, né, como vocês, onde vocês estão. E que funciona as coisas de uma maneira um tanto diferente, peculiar, né? E acabei, me levaram para o Rio de Janeiro, que é outro lugar onde o tecido do tempo e espaço também opera com outras leis, né? Que da natureza e nem tão naturais assim. E realmente, as últimas semanas, todo mundo que pode acompanhar, é o assunto único que eu tenho com minha mãe, acho que é o que está acontecendo com vocês por aí, vendo fotos da casa da minha avó, onde era a casa da minha avó em São Leopoldo, alagada até o 2º andar, e o rastro de destruição. E ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Não foi por falta de aviso, não é? Como a ficção científica, como o cyberpunk vem falando, sei lá, cara, desde a década de 80, né, na verdade. A gente passou um pouquinho para falar desses elementos, né, mas se você for olhar na literatura, não só nos livros, né, mas também os mesmos filmes, né? Filme é um pouquinho, né? Sempre tem uma dose menor. Mas mudança climática, pandemia, consequências da guerra, estão sempre lá, né? Estão sempre lá. E é por isso que eu acabei trazendo a minha pesquisa, porque eu estudava cidades e tecnologia. Então, eu trabalhei 8 anos na prefeitura de Fortaleza, trabalhava na parte de tecnologia da prefeitura, aqueles projetos de cabo submarino, aquele tipo de coisa. E quando eu vim fazer doutorado, eu queria falar de alguma coisa que eu sabia ou que eu queria entender, e eu estava com muita dúvida, né? Essa ótima maneira, né? O doutorado, essa maneira muito difícil de você ficar pobre, né? Garantir que você vai ficar pobre. E foi o assunto, né? E lá pelas tantas, tudo fazia tanta referência à ficção científica, que por mais que eu tentasse tratar de só perspectiva do direito e da tecnologia, cara, eu trouxe para a tese, né? Assim, para pesquisa, a parte do cyberpunk, porque da literatura ficção científica, ela que trata melhor, né, descreve melhor as nossas realidades e esse nosso futuro presente. Que vocês, na verdade, vocês já moram no futuro, né? Vocês dois aí, vocês moram nesse futuro presente, em que as mudanças climáticas trarão tarefas para as próximas décadas, né? Não vai faltar trabalho, mesmo com bastante IA, certo? Pode botar IA à vontade, certo? Se é que vai funcionar mesmo, certo? Porque eu tenho lá minhas dúvidas, às vezes, se a gente botando IA tá fazendo, se tirar hoje vai fazer muita diferença, certo? Para nós. Mas as tarefas que nós teremos para deslocar cidades costeiras, como diz o Cory Doctorow, né? Nós temos trabalho para décadas. E vocês vão começar uma década antes, né? Ou 2 antes, de muita gente. Mas vou tentar não dar gatilho falando dessas coisas. Mas eu estava vendo um filme esses dias, que era um filme, como é aquele? Reminiscence, que é o Caminhos da Memória, com o Hugh Jackman. Já viu? Aquele que ele mora em Miami, uma Miami alagada. Eu não me lembro desse filme. Cara, acho que é de 2021. Qual que é o ano do Caminhos da Memória, Reminiscence? Tem um quê de fantasia também, mas é ficção científica. Ele opera na memória das pessoas, para recuperar a memória das pessoas. Enquanto isso, ele vai andando para uma Miami que está alagada, né? Assim, porque já é um futuro próximo. Porque é o que me interessa. Na verdade, eu só me interesso por ficção científica de futuro próximo. E, sobretudo, eu, apesar de usar cyberpunk, que foi escrito nos anos 80, 90, aí quando eu tive com vocês, o Leonel falou legal sobre o Snow Crash, que é outro livro bastante de referência, mas eu gosto muito do pós-cyberpunk, né? Que a gente fala muito dos últimos 20 anos para cá, que a gente vem discutindo sobre cidades, né? E sobre privatização de cidades.
também, eu acho que eu tenho visto esse tema passando aí pelas janelas de vocês aí, as janelinhas das telas, e nessas referências eu fico lembrando de vários livros de ficção científica, filmes nem tanto, né? Se bem que tem aquela série, vocês já viram aquela série Extrapolation, né? Que é na Apple TV, tem uma série que é com a Meryl Streep, em que você vai ver os episódios, são pequenos pulos de 10 anos, 15 anos na frente, né? Então você vai ver um futuro também em que você está vendo a Flórida sendo inundada e as pessoas tendo que escolher quais são as cidades, quais são os bairros que vão ficar alagados, onde serão os prédios que serão protegidos e quais não serão protegidos. Aí tem uma sinagoga, toda discussão que eles vão conseguir ou não proteger essa sinagoga, e a corrupção para poder isso acontecer. Também é outra série, né, que é um futuro inquietante, digamos assim, mas bem convincente para quem precisa desses elementos visuais para ficar mais tocado. Mas talvez o que mais me doeu foi uma outra série, já que é em francês, acho que não vai ter, é difícil de achar nos torrents, que é o L'Effondrement, que a gente chama, ou o Colapso, The Collapse, que é uma série de 2019, saiu em novembro de 2019, em que a gente vai vendo um colapso da sociedade. Esse aí eu vou logo avisando, é difícil de achar, e cuidado com os gatilhos assistindo esse aí. Assistir durante a pandemia foi terrível, certo? Assim, isso aí não bateu legal. Mas, vai falar de filme, né? Mas se quiser falar de livro, a gente também gosta bastante de falar de livro de ficção científica, porque afinal a gente é geek, então ajuda. Muito bacana, Cristiano. Sabe que eu não sou muito fã dessas coisas por causa que sempre é distópico o futuro, né? Então realmente eu acho meio difícil. Mas, cara, o que eu ia te perguntar primeiro é o seguinte, Cristiano, a respeito de o que tu tá fazendo ali no Canadá e como é que estão sendo vistas essas coisas. Porque o Canadá sempre parece aquele primo bonzinho dos Estados Unidos, né? Que tá ali pertinho, mas tem educação, tem saúde pública, tem todas essas coisas. Até recentemente eu vi eu não me lembro como é que é o nome desses hosts de talk show aí, o cara dizendo, não se espelhem no Canadá, porque tá tudo ruim no Canadá. Né? Na verdade, vocês fazem toda essa imagem de que o Canadá tá bonzinho e tal, mas na verdade eles poluem pra caramba, tem desemprego pra caramba, os imigrantes são um problema. Como é que tá o negócio ali, assim, no que difere até mesmo dessa questão de visão de mundo dos Estados Unidos? Alguém vai dizer que o canadense é um americano sem armas, né? Mas é um pouco mais que isso, é um americano educado sem armas. Cara, Canadá. Eu supostamente moro no capitalismo de fachada, de que deveria ser um paraíso capitalista, não é? Porque eles têm dois parâmetros de comparação, né? Vai ser particularmente os Estados Unidos, que é o grande vizinho de onde estou, a fronteira de 60 quilômetros, de onde eu moro aqui em Montreal, em que a maior parte da população vive nessa faixa próxima aos Estados Unidos, e a economia é toda dependente dos Estados Unidos, que é um pé aqui e outro pé olhando para a Europa, em que o outro elemento de comparação, para aqui para o Quebec vai ser muito a França, mas os países ali da Escandinávia, o Nordeste europeu, da melhor qualidade de vidas, é o outro parâmetro aqui do Canadá. Só que o paraíso capitalista, meu caro, para quem vem para cá, que faz todo esse investimento, esse esforço, e chega aqui, vai ver que o país tem uma coletânea de monopólios, é uma ótima máquina de lavar dinheiro, inclusive, para muitos setores da economia. O país, ele trouxe muito imigrante, e o imigrante é trazido para cá para ser força de trabalho não nas mesmas posições dos nativos, digamos assim, que não são os nativos, né, que também são imigrantes, porque os verdadeiros da terra vivem em condições muito difíceis e são a parte importante da população, né? Inclusive a população indígena no Canadá é até maior que a população preta, né, negra aqui no Canadá, e que também vive em condições terríveis. O imigrante, particularmente a imigrante brasileira que vem para cá, é uma situação meio estranha, né? Eu sou branco, porque enfim, eu estou numa posição confortável, né? Minha idade, branco, com o sobrenome daqui, e falo os idiomas desde muito tempo. Mas quem vem do Brasil vai acabar descobrindo que aqui, mesmo em tempo de identidade, né, o brasileiro é tratado como uma identidade própria, né, também não é pode ser classificado como latino, mas o resto da comunidade latina não reconhece a brasileirada como latina. A preta brasileira não vai ser considerado black aqui, a parda brasileira não vai ser considerada brown, tem uma situação meio peculiar falando em termos de identidade brasileira. Até mesmo a branca brasileira aqui
não vai ser necessariamente white. Mas, cara, eu posso dizer que só se mudando para cá, quem vem para cá acaba encontrando a realidade de uma pressão de privatização da saúde, apesar de se manter a saúde pública. Como já diz meu primo conservador juiz aqui, ele diz, não, porque a gente quer manter uma paz social. Por isso que a gente paga imposto caro, né? Sim, paga realmente mais imposto. Particularmente aqui no Quebec, que é um estado, digamos, um pouco mais socialista para os padrões que se diz, né? Apesar do Canadá, essa bandeira vermelha não ser exatamente uma coisa lá tão socialista assim. Mas uma pressão sobre a educação também, para que a educação privada tome mais espaço. Eu digo que não tem lugar muito bom para migrante no mundo, não, certo? Assim, nesse momento também, essa é uma conversa frequente entre migrantes, né? Então não tem muito para onde fugir nesse sentido. E aqui também se vive as mudanças climáticas, né? Sem dúvida aqui vai ser um local para receber refugiados climáticos, mas aqui o ano passado foi um ano de muitos incêndios florestais, do céu das cidades ficarem laranja. Esse ano estamos esperando a mesma coisa, tivemos um inverno quentíssimo. Eu estou aqui em maio, não acreditando que eu estou com a temperatura acima de 25 graus. Isso nunca tinha passado por aqui, nos 11 anos que eu moro por cá. E das duas vezes que eu viajava e visitava a família por aqui. Então nós vemos um período de expectativa de grandes mudanças. E eu moro numa ilha, né? Em Montreal é uma ilha no meio do rio Saint-Laurent, que teve várias inundações, em que várias obras esse ano são obras para tornar a cidade mais esponja, para se preparar para as mudanças, né? Ações de adaptação e mitigação das mudanças climáticas. E aí não tem como deixar parar de pensar em vocês, cara. Perfeito, eu fiquei meio chocado com esse negócio de dar para prever e se preparar para as mudanças climáticas, Gabriel Divan. Cara, eu não sei nem o que dizer mais sobre isso, sinceramente, assim, não dá, todas as cotas, né, do que falar parecem esgotadas, né, porque é uma coisa muito impressionante, cara, é uma coisa muito impressionante, inclusive em relação a medidas que você, cara, eu não sei, assim, é porque se por um lado tá muita gente alertando do perigo há muito tempo, tu tem na outra ponta coisas simples que tem que ser feitas e a impressão que dá, né, é que pela primeira vez a gente vivencia isso com essa intensidade no Brasil, né, no Rio Grande do Sul nem se fala. A impressão que dá é que, assim, em nenhum momento, em nenhuma ponta da tabela, em nenhuma área de gestão, ninguém faz nada. Tá todo mundo, sabe? Eu não sei o que está acontecendo, cara, porque primeiro tu tem uma inundação que, obviamente, em cidades como as que os rios, né, afluentes do Guaíba foram passando, tu tem uma coisa que é, em grande parte, culpa de chuva em excesso, mas a gente não pode esquecer de desmatamento, não pode esquecer de como é que tu lida com os leitos e com as margens de rios, onde é que tu constrói coisas, né? Isso aí tudo a gente já sabe, né? Mas aí quando desemboca numa outra cidade que por si não é a capital do teu estado, tu tem uma série de medidas ali que tem que ser tomadas básicas e cara, assim, ó, é uma despreocupação total com a questão climática, com a questão ambiental de uma maneira bem específica falando, e é também uma falha em todos os níveis, cara. Como é que uma cidade como Porto Alegre consegue alagar 2 vezes num espaço de menos de 7 dias e quando a água já está abaixando ela alaga de novo, porque para de funcionar bomba e tudo mais. Então, assim, cara, eu poderia dizer assim, os caras estão cagando para a questão ambiental, para a questão natural, para a questão de florestamento e coisa parecida, mas pelo menos eles estão lidando direitinho com os contratos, né, das empresas que fazem os saneamentos. Cara, nem lá, nem aqui. Em nenhum dos dois. É um negócio, assim, ó, é surreal. É surreal porque mesmo, e aí eu acho que eu vou lançar uma tese aqui para vocês, a gente, né, pelo menos eu, de algum modo, eu tinha algum mínimo, alguma coisa de confiança nas elites brasileiras em termos de, ok, eles são contra a gente tirar pessoas da linha da pobreza por motivos óbvios, né? Afinal de contas, né, já dizia aquele outro lá, né, existe sim luta de classe, nós estamos ganhando, né?
Esses caras são contra desenvolvimento social, os caras são contra justiça social, os caras são contra tudo isso. Agora, eu realmente achava que essa direita e elite brasileira que bota a mãozinha na cintura, né, quando o Dilma ganha, né, eu achei que não iam bancar, né, a ascensão de alguns dos maiores criminosos, imbecis e psicopatas que a gente já teve, né. Mas, pelo visto, né, não dá para confiar nada, não dá para confiar nunca nessa gente. Essa gente é o próprio escorpiãozinho, aquele, né, que vai na carona, né, para atravessar o riacho. Então, o que acontece? Chega um ponto que o cara tem ali uma situação onde, esses caras vão negar o desastre climático, eles vão negar o aquecimento, né? O Cristiano está falando do Canadá com temperaturas altas no inverno, né, que é uma coisa absurda. Qualquer um que pensa no Canadá, né, tu pensa na folhinha da bandeira, tu pensa na neve, tu pensa, né, no xarope do bordo e no rock, que é sob o gelo, inclusive, né, porque afinal de contas, não, no inverno no Canadá está calor. A gente está chegando na metade do ano aqui, antes dessa chuvarada no Rio Grande do Sul, estava um calor infernal também. Então, tu está falando de dois lugares opostos no mapa, esse redondo, né? Que às vezes tem o Brasil no centro, inclusive, né? Porque é redondo. E tu está falando de clima que está completamente alucinado, tu está falando de manifestações de tornado, ciclone, furacão, sei lá, o diabo, que nunca aconteceram e agora viraram uma constante aqui nessa parte do planeta. E aí o cara tem que aturar a cara falando que o aquecimento não existe. Isso aí é uma mentira para, sei lá, falar mal da imagem do agro, né? Isso é o discurso parlamentar brasileiro. Agora, eu realmente esperava que, assim como o cara nega esse outro lado, e a consequência quem paga, né, somos nós e a próxima geração e os próximos que vão vir, até não ter nem próximo mais, eu pensava que pelo menos, né, esses contratos mirabolantes que eles fazem com essas empresas multinacionais incríveis, né, que privatizam tudo que é para acelerar e agilizar e modernizar o serviço, eu pensava que pelo menos esse tipo de coisa, né, ia dar certo. Agora não. Orçamento que é público para arrumar bomba, né, de mandar água para frente, né, não tem. Orçamento para lidar com estação de tratamento, não tem. Orçamento para tu fechar uma portinhola de um muro, né, para conter uma pá de um rio, não tem. Orçamento para tirar a portinhola quando tu tá precisando escoar, também não tem. Quer dizer, é a falência pública misturada não com a propaganda, né, da eficiência privada, é ao contrário, é a ineficiência privatista, é a ineficiência do Estado mínimo e é a catástrofe climática junto aí e esses caras forçando a barra para negar, né? Cara, assim, eu não sei, eu repito, sim, às vezes a gente chega a ser meio redundante aqui porque é uma situação desesperadora. Tem uma palavrinha que a gente chama, que eu não consigo encontrar boa tradução, vê se me ajuda, accountability, o pessoal fala muito inglês, né? Que não é necessariamente a mesma coisa que responsabilidade, porque aqui tem o liability, né? Que é o que a gente acaba dando aula lá na faculdade. E a accountability tem muito a ver com o trabalho que a gente... Falar da parte mais técnica, né? Do que a gente trabalha. Que é as pessoas tomarem responsabilidade, né? Vamos falar dessa maneira. Pelo que fazem, né? Pelo que elas são, né? As pessoas respondem pelo que elas deveriam ser responsáveis, não é verdade? Então, pela governança que elas deveriam cuidar. E nesse sentido de governança, que é o que acabo me envolvido aqui com a Prefeitura de Montreal, porque essas informações sobre esses dados climáticos, nós temos tais coisas acontecendo, nós temos esses dados. E esses dados, eles têm que ser cuidados, eles têm que ser transmitidos, eles têm que ser comunicados, eles têm que estar disponíveis, né? E não só para um par de pessoas, não devem estar soterrados dentro de uma pasta cheia de PDF, né, que ninguém vai olhar, né, e torcendo que nada aconteça. Um processo de governança, né, como se coloca muitas vezes que essa direita adora falar que cuida de questões técnicas, né, que vai falar, não, nós estamos nessa posição, mas é uma posição técnica, aí tira essas palavras bonitas do fundo, mas na verdade eu entendo a sua preocupação com a elite, porque a elite não vai nos entregar isso. A elite está no momento preocupada com outra coisa, ela está preocupada em fazer o máximo de dinheiro. Nesse momento de mudanças climáticas, de emergência climática, ela está preocupada em fazer o máximo de extração possível desse planeta de acumulação e que só acelera o processo todo, né? Não há sinais de que ela vai mudar isso. Os últimos 5 anos, desde 2020, um dado desse ano, janeiro do dado desse ano, de 2020 para cá, a riqueza dos 5 homens brancos mais ricos do mundo, né? 5 pessoas mais ricas do mundo, dobrou.
E não é surpreendente que os 50% ficou mais pobre também, né? As pessoas mais pobres ficaram mais pobres ainda. Né? Então, existe uma transferência de concentração de recursos e de riqueza, né? Que muitas vezes parece aquela coisa de estar preparando o seu bunker, né? Tá preparando para o outro momento, né? Que as coisas já não estarão mais tão disponíveis assim. Então, mas são aquelas pessoas super inteligentes. Bom, o Jeff Bezos e o Elon Musk, para mim, bem, desculpe, né? Mas se você escuta os sujeitos falando, você vê o quão idiota eles são. Não é questão de que merecem, né? Esse tipo de concentração de riqueza nunca aconteceu na história humana, essa velocidade, essa concentração impressionante. E não é dessa elite que a gente pode esperar que diz, não, mas o capitalismo vai cuidar dele mesmo. Não, mas não vão matar a galinha dos ovos. Cara, vão explorar a galinha para que ela dê o máximo de ovo possível agora. E não estão se preocupando que se vão passar para a próxima geração. Porque vão passar para a próxima geração. Desses poucos, né, que ainda vão ficar cada vez mais ricos. E aí assim a gente constrói um imaginário, que é um pouco outro assunto que me levou para conversar da última vez com vocês. A gente constrói, na verdade, um imaginário do futuro, mas que é um futuro presente, de que a gente não espera nada melhor dessa vida. A gente está esperando um amanhã, um futuro próximo, pior do que hoje. Você não vê nenhum filme, por exemplo, em que o amanhã, no futuro próximo, esteja um pouquinho melhor que hoje. Você já viu? Né? Como ele disse assim, não é que precisa ser utópico, não. Pode ser assim, protópico. Como assim? Só assim, o amanhã um pouquinho melhor que hoje. Você conhece algum filme, alguma série que apresente isso? Ou alguém que esteja desenhando nesse sentido, dentro da cultura? Eu não conheço esses filmes, né? Talvez, como a gente falou da outra vez, De Volta ao Futuro 2 foi uma das últimas vezes que eu vi isso. Mas era um futuro que não tinha advogados, diga-se de passagem, né? E já que eu estou falando com o pessoal do direito, tem 2 livros, para quem quiser ler, infelizmente só tem em inglês, que é a série Advogado Distópico, do Christopher Brown, né? Que é um advogado, que é o Donnie Kimo, em que é um mundo que teve uma guerra com a China, que o meio oeste americano colapsou da mudança climática, você tem milhões de refugiados, né, que fugiram para o sul, e que teve uma eleição presidencial que foi roubada, por uma pessoa que, né, quando ele escreveu o livro, Christopher Brown, ele não estava falando do Trump, mas foi praticamente o Trump, no livro, né, dizendo que era presciente nesse sentido, em que tantas coisas estão acontecendo e ao mesmo tempo a gente tem que... É difícil falar desse direito no futuro próximo, né? Mas ele tenta apontar algumas possibilidades de um melhor futuro. Tem 2 livros, o Rule of Capture e tem o Failed State. E um deles é naquela região de New Orleans, né? Em que está tudo muito alagado, inundado, destruído, e aí acabam construindo outras formas de Estado, de organização, porque o problema desse imaginário do futuro próximo é que cada um vai ser cada um por si, todo mundo com as suas armas, e vai pessoas matando as outras, mas o que a gente vê, que a gente vai ter muito filme falando sobre isso também, e livro falando desse jeito, mas o que a gente vê quando acontece é que as pessoas se ajudam, é que as comunidades se protegem, né? Elas colaboram com as outras, né? As pessoas tentam se ajudar. E alguma forma de Estado acaba sendo necessário de se expressar. Isso a gente viu em Nova Orleans, a gente viu também daquela usina nuclear no Japão, tem uma série de estudos sobre isso. E a gente precisa, às vezes, lembrar disso também para poder se agarrar com alguma... para ser pessimista na análise, né? E otimista na prática, na ação. Se serve para alguma coisa... Mas essa palavrinha accountability bem que podia ter uma traduçãozinha melhor para responsabilizar as pessoas. E não dizer que não é hora de politizar. Porque isso, na verdade, isso deveria ser muito técnico, né? Então, nessas horas, não querem ser técnicos. Então, olha, o prefeito de Porto Alegre, ele conseguiu uma proeza. Porque eu sempre falo isso, né? Volta e meia aqui no Vira Casacas eu já falei também. O perigo que tem esse conceito de governança, né? No sentido de querer implementar uma agenda neoliberal e não querer admitir que está fazendo isso. Então, é tipo aquela história assim, né? Os caras da esquerda, eles têm ideologia, eles são ideológicos. Eu sou técnico, né? Ou seja, a governança que faz sucesso nos meetings, né? Tipo esses de inovação, sabe, Felipe, que acontecem em lugares
que não existem mais, porque estão alagados, né? Para apresentar cases. Cases, né? O cara fala assim, não, porque a governança, não sei o quê. Só que o nosso prefeito, né, o prefeito de Porto Alegre, ele é tão idiota que ele consegue falar isso umas quase 10 vezes numa mesma entrevista e cada uma das vezes representando uma outra coisa, porque este cara não sabe o que está falando. Ele literalmente, ele nitidamente está usando um termo que dá para perceber que alguém falou para ele que é bacana ou que ele viu alguém que ele acha legal falando. Então ele fala assim, porque a nossa governança para a retomada agora do tratamento da água, porque isso é preciso governança, né? Já liguei para o governador e vamos esperar a questão do ministro Pimenta para ver como é que é a governança vai ser. Cara, é impressionante, cara, porque se usada a moda como essa galera aí costuma usar, já é um termo que é, assim, cruel. Ele é uma covardia, ele é uma crueldade. Na boca de um mentecapto que nem esse, que sequer sabe o que está falando, ele acha que, quanto mais eu falar isso aqui, mais vai parecer que eu sou inteligente. Cara, assim, é triste. Cara, eu concordo demais que o termo governança, sobretudo em alguns tempos e espaços, então, eles são usados com a égide neoliberal, porque a gente vive, né, nesse imaginário neoliberal, a gente vive nessa racionalidade neoliberal que se transmite para todas as coisas da nossa vida, né? Em que a gente não consegue, como lá o realismo capitalista vai colocar, imaginar outra coisa, né? Que não, a gente vê o fim do mundo, mas a gente não vê o fim do capitalismo, né? E acho que eu gosto muito de ficção pós-apocalíptica, porque, sim, a gente vê apocalipses, né? Assim, fins de mundos, né? Não é o fim do mundo, né? Fim de mundos. Agora, eu gosto como eles fazem esse negócio da governança como uma palavra que fosse óbvia, né? E o entendimento. E como se fosse uma coisa que todo mundo entendesse, né? Muitas vezes é usado para enrolar. Então eu vou ajudar a explicar, né? Muitas vezes coloca como se fosse uma questão técnica. Pois bem, quando a gente vai falar de governança, tem todas cores e sabores, né? Você pode botar lá a governança, perguntar lá para o ChatGPT. Eu não pergunto para o ChatGPT, eu pergunto mais para o Perplexity, na verdade. Porque eu posso usar o ChatGPT ou eu posso usar o Claude, me dá as fontes, eu posso olhar as fontes a ver se tá bonzinho ou tá ruim. Eu não gosto muito de usar o ChatGPT para fazer pesquisa de coisa nenhuma. Mas também o Google tá uma merda, né? Então não adianta perguntar para o Google tão pouco, né? Depois que eles botaram um cara responsável do marketing para ser o responsável pela busca do Google, ele virou o que virou, né? Você não tem mais pergunta. Não adianta mandar alguém para o Google. E acho que eles falaram alguma coisa disso ultimamente. Então, assim, a ideia de governança como conjunto de processos, regras, costumes, leis, para ver como é que uma organização é dirigida. Que muita gente chama de governo, né? Que deveria ser governo. Como é que é dirigido, administrado, controlado, enfim. Mas vou falar de outro jeito, mais visual, certo? Pensa governança com 3 coisas, 3 dimensões. Vamos começar com a que a gente conhece, certo? Já que o nosso direito é muito estatal. É a dimensão jurídica do que seria essa governança, né? Tem uma série de elementos nessa dimensão. Que a gente fala jurídica, a gente está falando de uma prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Porto Alegre. Ela deveria responder para uma série de elementos que são vindo das suas leis, né, porque é uma perspectiva legal no sentido da lei, mas também dos seus contratos, né, porque muita coisa acaba sendo definida pelas letrinhas pequenas que estão lá no contrato das coisas. Então não adianta só botar a sua responsabilidade na lei, mas é uma dimensão jurídica disso. Então tá. Mas você também tem uma dimensão institucional, uma dimensão que é institucional, que é política, que é ética, né? Porque você tem uma série de valores que muitas vezes o direito aponta e sobrepõe, né? Mas se deixa muito espaço para que as coisas sejam decididas naquela matriz, né? Por isso que a gente sabe que é muito diferente se você tem um governo, você tem uma prefeitura à esquerda ou à direita, né? Eu moro numa prefeitura que hoje tem uma abordagem de centro-esquerda, né, em que a gente pode falar de tecnologias na cidade, de câmeras na cidade, de como é que implementa essa tecnologia, mas é uma perspectiva mais voltada às comunidades, coletivista, diferentemente da gestão anterior, que era uma gestão mais centro-direita, que trazia valores, né, parâmetros éticos mais tecnocentristas, né, e, na verdade, e elitistas, no final das contas. Então você tem essa dimensão jurídica, você tem essa dimensão institucional, que tem componentes políticos e éticos, e você tem aí sim um outro componente, uma dimensão que a gente chama de uma dimensão técnica, de eficiência, né?
talvez, de que são das melhores, chamadas melhores práticas, né? Das normas técnicas. Mas, cara, isso aqui é uma das pequenas dimensões. Uma dimensão que ela tem muita coisa que se encontra com a dimensão jurídica, com a dimensão institucional, mas que ela tem uma série de decisões também dentro dela que, sim, são... nunca... Depende do sabor que são escolhidos. Você pode escolher o que chamar melhores práticas de tecnologia ou de administração, que são extremamente neoliberais. E você pode escolher uma série de melhores práticas e normas técnicas que tem uma abordagem mais democrática, mais colaborativa, mais responsável. Ou seja, não é só ficar repetindo como que se repete, como se fosse um jargão, né, a governança, como se fosse um pacotinho que você compra de uma empresa. Mas eu entendo que fazem isso, porque as empresas tentam vender pacotes, dizendo que são pacotes de governança, né, mas no fundo elas são extremamente políticas e têm essa visão de concentração de riqueza e de recursos e de privatização dos serviços, que momentos como agora, mesmo dentro de uma calamidade como acontece agora no Rio Grande do Sul, aflorescem, né? É muito curioso isso aí, né, Cristiano? Porque assim, todas essas questões aparecem, né? Desde o resultado, qual é que vai ser, porque todo esse vocabulário ele foi apropriado pela direita, centro-direita e principalmente esses denominados liberais, né? Agora o que apareceu logo depois do que aconteceu em Porto Alegre foram exatamente empresas com pacote pronto para gestão do desastre e com soluções que já foram colocadas em outros países, inclusive os Estados Unidos, que não deu certo para aqueles que não é feito para dar certo, né? Que são sempre os mesmos. Agora, puxando para essa questão que tu fala assim, de gestão da cidade e também de soluções possíveis, inclusive envolvendo tecnologia. Esse pessoal que tu fala, de Jeff Bezos, de Elon Musk, né? A gente já conversou em off sobre isso aí, né, Cristiano? Que eles são um pessoal que estão muito mais preocupados em sair do planeta do que em salvar o planeta. Isso é fato, né? O Peter Thiel é um cara, por exemplo, que solução para governar estados, não sei se ele ainda está com essa ideia, mas ele já foi muito favorável a você colocar, inclusive, CEOs, né? O chefe de um estado seria um CEO que teria um grupo, né? Um board que iria botar ele ali, iria acompanhar ele, mas todo o formato do estado não estado, né? Porque tudo que eles não querem é a existência de um estado, seria então, é claro, com o formato de uma empresa. E por isso que a gente vê coisas do tipo governante, né? Governador, prefeito, anunciando como grande coisa, por exemplo, que teve superávit e que estamos com dinheiro guardado. E sempre me parece isso aí muito bizarro, porque não é bom nem como governar um estado, porque dinheiro que está guardado é dinheiro que não foi investido, e também nem sempre é bom para a empresa. A gente vê a Tesla, por exemplo. Eu sei que tu é um fã, Cristiano, do Tech Won't Save Us. Sim. Né? Sim. E tu deve ter ouvido exatamente o episódio sobre a Tesla, em que uma das críticas que foi feita e por que ela tá tomando um pau da BYD, por exemplo, é que ao invés de investir dinheiro para criar novos modelos, para criar, de repente, né, o carro popular que eles não conseguiram fazer, foi porque ao invés de investir, eles pagaram dividendos. E esse é o modelo que muita gente acha que deve ser utilizado nas empresas públicas, no serviço público e no próprio Estado. Porque o cálculo se faz é sempre, mas quem que vai pagar por isso? Né? Quem que vai pagar pela moradia popular? Quem que vai pagar por todo esse negócio? Ou, como já acontece em São Paulo, tu botar como uma solução mágica para as coisas, né? Quem é que vai elaborar planos de aulas e coisas do gênero? Coloca a inteligência artificial para fazer. E, Cristiano, meu amigo, a gente sabe que não é assim que funciona. Ainda. Talvez algum dia venha a ser, mas eu sei que tu é pessimista nisso aí também, né? Mas talvez algum dia dê para você colocar e dizer assim, ChatGPT, faz plano de aula para mim e ele vai fazer alguma coisa aceitável. Então, assim, tá tudo misturado. Eu sei que a minha pergunta talvez seja confusa, minha colocação seja confusa, mas talvez não para ti, Cristiano. Que seja de todo esse negócio tá junto, sabe? A gente acha que uma ferramenta tecnológica vai nos salvar e não tá nesse estado.
Ou a gente acha que determinados bilionários ou determinadas empresas vão nos salvar, que não é o caso, e que princípios que são utilizados para essas empresas são muito adequados, quando na verdade eles não são. Cara, e quando a gente fala de liberal, eu tenho que fazer uma modulação disso aí, né? Porque liberal é aquela expressão, cabe de tudo, né? Na expressão, ela aceita muita coisa, né? Você tem o liberal, aqui a gente faz muita comparação com o liberal europeu e o liberal norte-americano, né? Que o liberal europeu, raiz, liberdade na economia e liberdade nos costumes, e já o liberal norte-americano, ele vai, como aqui no Canadá, por exemplo. Nós temos um governo liberal, né? Então, é um liberal, e como um governo liberal, ele é um governo liberal de centro. Agora, em que, sim, liberal no que a gente fala de costumes, né? Nas escolhas individuais, escolha do próprio corpo, dos elementos de identidade, enfim, outras coisas, mas em que defende o Estado que intervém na economia para que o capitalismo funcione melhor. Essa é a versão do liberal norte-americano canadense. A gente tem esse liberal brasileiro, que parece que é o contrário exato daqui, né? Que é controle nos costumes das individualidades e das identidades, né? E que não, o Estado não pode estar presente. Aliás, é o melhor que a gente privatize mesmo. Então, eu sempre tenho que tentar pensar duas vezes quando eu estou falando sobre esses liberais, né? O que é estranho, porque se eu fosse olhar o Trudeau, para os padrões brasileiros, né, ele seria, sei lá, um bolivariano do Foro de São Paulo, para muita gente. E para cá, né, ele, com uma visão de esquerda, digamos assim, de jeito nenhum, né? Eles estão muito de esquerda, que não são, de maneira alguma. Apesar da bandeira dele também ser vermelha. Cara, eu sou pessimista mesmo nessa parte da IA, mas da tecnologia e dessas discussões sobre das ideologias tech, né? Porque como Montreal é uma cidade muito envolvida com inteligência artificial, tem muita pesquisa, várias startups, outro troço estranho que a gente pode falar de startup, mas as ideologias tech, que você tratou em outro dia lá no RT comentado, cara, é o que a gente vê como ideologias que existem nesse meio, que elas querem justificar que estão tomando decisões que são para o futuro, mas são decisões, é uma ideologia para justificar o extrativismo do presente, né? De drenar bilhões da economia, trilhões de investimento que poderiam estar para mitigar, para adaptar, mitigar as questões da mudança climática, para adaptar as cidades, para construir moradia, que é o que nós temos aqui no Canadá vivendo, mas ao mesmo tempo que é os que vivem em outros lugares, que essa concentração para se tornar uma economia baseada em capital de imóveis, no extrativismo das gerações mais jovens, que não vão ter condição de ter casa, a não ser que herdem uma parte do dinheiro dos pais, e torcer para que, coitado dos pais, possam viver enquanto isso. E esse extrativismo financeiro, ele não é nem para construir para eles irem para o espaço, porque eles não vão para o espaço. Infelizmente, a raça humana não vai para o espaço. Eu adoro ler Space Opera, né? Mas nossos corpos foram feitos para esse planeta. A gente não, para essa pressão atmosférica, para essa gravidade, para esses ciclos de luz, né? Para outras coisas que nós não vamos conseguir estar nas naves espaciais. Infelizmente, né? É muito bom, mas eu leio todo dia, vejo todo dia, mas serve sobretudo para um exercício para poder pensar esse outro mundo da gente, não outros mundos, que a solução não vai estar lá. Até acho que sim, como lá o Elysium, né? Você tem o Elysium o Wagner Moura também teve nesse filme novo, não é isso? Em que você tem uma elite que está ali em órbita, né? Que se separou do planeta, que vive uma extrema degradação ambiental e social, e ela tenta se manter ali em órbita, mas não está indo para outro planeta, né? Mas ela consegue continuar, mantém suas fábricas e sua exploração de extração na superfície, né? Porque ela tem que manter essa desigualdade extrema e crescente, né? Enfim, não sei se eu estou ajudando a melhorar alguma coisa falando desses outros elementos, mas as ferramentas de IA, mesmo que nós estamos tendo agora, todo esse otimismo, essa busca. Eu dou aula de IA, eu pesquiso IA, eu fiz um pós-doutorado de 1 ano na Universidade de Ottawa,
até o ano passado na área de inteligência artificial e regulação. O que eu posso dizer é que se procura manter o quê? Sem regulação, ou uma regulação mínima, para que você possa ter uma maior concentração de recursos e poucas mãos, em poucas empresas. A OpenAI mesmo, ela fala claramente que outro cara que é imbecil, cara. Você vai escutar o dono da OpenAI como se fosse escutar uma pessoa que é super bem informada, que tem acesso a grandes laboratórios, cientistas. Mas, cara, não sabe nem falar. É muito ruim. É melhor não. Melhor nem ouvir. É daqueles caras que vai dizer que a inteligência artificial vai resolver o problema da mudança climática. Ele fala isso. Não, em 5, 10 anos nós vamos resolver esse problema. E que não vai resolver. Não é um problema técnico, é um problema sobretudo político. É um problema sistêmico. Mesmo que a gente diminuísse, né, as nossas emissões de carbono, que a gente estabilizasse, nós vamos passar por muita coisa em tempos próximos. Mas o que acontece? Aqui o projeto da IA você tem uma IA que é o projeto nacional. 2 empresas, 3. Aí a gente acha que então são grandes investimentos que estão trazendo grandes retornos. Cara, por enquanto é um grande esquema de pirâmide. Eu não sei se vocês nos últimos anos se encantaram com alguma tecnologia, certo? Mas IA, que é um novo nomezinho para que a gente dá para Big Data, que a gente dá para que era o internet das coisas, que era a digitalização dos processos, né, que faz todas aquelas promessas, vai ter melhores dados, melhores decisões. Até agora, IA é mais um problema ambiental do que qualquer forma de solução. E mesmo esses investimentos estão sendo feitos, você vai ver o que é o investimento da Microsoft na OpenAI. deram 10 bilhões. Deram 10 bilhões de crédito de cloud computing. Não é dinheiro para que a coisa faça. Na verdade, ali nós estamos inventando dinheiro, né? Assim, é o que isso que a Microsoft fez, esse lindo processo. Aí, é só a Microsoft? Não. A Perplexity, que talvez vocês conheçam o Perplexity que eu mencionei, que é da Anthropic. A Anthropic tem 4 bilhões da Amazon, do Bezos. 4 bilhões, a mesma ideia. São créditos de cloud computing, né? De computação em nuvem para que usem aí. E assim você cria dinheiro para mim. Então, é um ciclo muito estranho e muito extrativo e que não tem nenhum pé ainda em sustentabilidade e em retorno e um horizonte de investimento que deveria estar para outras coisas. Tá? Por exemplo, para o que se vive agora de desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente vai ver outros disso, outros episódios disso, e cada vez mais frequentes, né? E que as perspectivas não são boas. Vou tentar me segurar um pouquinho nesse ponto, mas que afinal para não desengatar mais gatilhos, mas eu não sei, cara. Em muitos sentidos, o que eu espero é algum tipo de desilusão com esse mercado de tecnologia que eu comecei a trabalhar há 20, 30 anos, quase, e que eu achava que era um mercado para construir um futuro melhor. A ideia é que o progresso é algo que você monta melhores vidas, melhores perspectivas, e que hoje você não tem mais heróis. Vocês conhecem algum herói ainda na tecnologia? Alguém que seja um exemplo? Alguém que realmente olhava na década de 90, mesmo dos anos 2000, né? De pessoas construindo os novos frontes da ciência e da tecnologia para um melhor futuro. A gente não tem isso. Nós não temos isso. Nós passamos do século XX falando do que seria o século XXI, como seria incrível o século XXI, e agora estamos no século XXI dizendo que no século XXII talvez não exista. Né? E assim nós vamos construindo esse nosso imaginário do futuro. Eita, Gabriel Divan. Cara, eu vou lançar uma aqui que o Cristiano vai brincar com toda certeza, né? Se bem que brincar não é o termo porque o assunto é tenebroso, né? Certamente todo mundo que está nos escutando já viu algum filme, já leu algum livro, né? Mas aí principalmente nos filmes, porque a imagem costuma ser mais tendente ao absurdo, /galhofa ou coisa parecida. Mais ou menos como naquele filme que eu acho um dos melhores policiais de todos os tempos, que é aquele que o Wesley Snipes e o Stallone, né, são descongelados no futuro, né? E tem as conchinhas, né, cara? As 3 conchas, é claro. E aí tem toda aquela galera no subterrâneo que come hambúrguer de rato e cultua um motor V8, né? É uma coisa assim, né? Cara, há um projeto bem avançado já, e as ideias e tratativas já são bastante tidas por algo que está na prancheta, que é a questão das chamadas cidades provisórias
para abrigar as pessoas que foram desalojadas, que perderam tudo na região, principalmente metropolitana ali, envolvendo esse círculo Porto Alegre, Canoas, Guaíba, Eldorado, São Leopoldo, né, Vale dos Sinos ali e tudo mais. Cara, eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu vou dizer de onde é que eu estou tirando, inclusive, para vocês verem, né, o quão dramática é a situação, né? Eu estou naquele site, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele se chama assim, O Antagonista, tá? Coitado. Aí é o seguinte, ó, assim, ó. Nas notas da comunidade eu digo que a fonte não é confiável, mas tudo bem, tá? Mas olha só. Como funcionarão as cidades provisórias? Eles fazem um briefing, assim, é porque o antagonista é isso, né? Tinha uma época que ele era só um Twitter, né? Porque o cara tweetava uma manchete que tu entrava na reportagem no site pra ver e era a própria manchete que já tava no Twitter, assim. Os caras vivem de chamadas, né? Bom... Tinha uma frase só. Mas aqui não tem só uma frase, tá, meus amigos? Mas é bem resumido, assim, porque o assunto é muito simples, né? Olha só. Como funcionarão as cidades provisórias? A dominação cidades provisórias é uma forma simplificada de descrever os complexos de abrigos temporários, diferentemente de cidades convencionais, não diga, que englobam aspectos de lazer, trabalho e educação. Esses espaços são estritamente para moradia e suporte básico durante a crise, né? Localização. As localizações escolhidas para as instalações provisórias são estratégicas. Olha só, tá quase chegando na governança, hein, galera? Peraí. Situadas próximas aos principais pontos de trabalho e referência da comunidade local. Isso é vital para manter o senso de pertencimento e minimizar as perturbações em suas vidas já afetadas pela tragédia. Aí, eu não vou ficar lendo muito aqui, tá? Eu vou dizer que Porto Alegre eles querem mandar para o Porto Seco, né? Canoas no Centro Olímpico Municipal, em Centro de Eventos em São Leopoldo e Guaíba ainda estão definindo. O Porto Seco, minha gente, em Porto Alegre, é o lugar, é lá numa espécie de zona extremo nordeste da cidade, né? É onde tu vai botar quase em Alvorada, lá é onde tu vai jogar exatamente o Carnaval de Porto Alegre, que é como quem diz assim, ó, manda essa galera pra lá, não quero nem saber disso aqui, a gente sabe que os desfiles de escolas de samba de Porto Alegre aconteciam numa região bem central, num período de verão onde tinha muito menos fluxo de gente e tráfego, com certeza. Daria para estudar vários outros lugares, mas não. O Porto Seco é unanimemente tido como um lugar onde você manda para esconder, né, essa galera aí. Vamos falar em bom português aí, o que eles querem esconder? Eles querem esconder a negrada, tá? É isso que eles querem fazer. Bom... Querem botar o de Porto Alegre no Porto Seco, então, que é justamente para dizer, ó, já fica por lá, já fica toda essa rafuagem para lá, né? Esse é o discurso. Aí agora eu vou dizer a última coisa e vocês dissertem sobre isso, né? Segundo Renato Lima, diretor do Senacid e consultor da ONU em desastres ambientais, a resposta do Rio Grande do Sul está alinhada com padrões internacionais. Ele compara com situações como o terremoto do Haiti, em 2010, onde abrigos temporários chegaram a abrigar até 50 mil pessoas em tendas comunitárias. No Haiti, então, é um case, né, como diria o governador, é um case de sucesso, então, o Haiti, assim, estamos alinhados com coisas como o que aconteceu no Haiti, né? Bom, eu quero que vocês falem sobre isso, porque eu tenho chamado isso aqui de o primeiro experimento de uma favela planejada de todos os tempos, né? E aí no futuro, lá por 2000 e alguma coisa, próximo do século 22, que não vai acontecer, né? A gente já sabe. Depois o cara fica perguntando como é que surgiu essa cidadela aqui, onde uma velha com um olho biônico, né, e um braço de metal está vendendo órgãos humanos lá num açougue a céu aberto. Como é que se chega nesses lugares? Bom, é assim que começa. Cara, eu adoro usar o termo estratégico, tático, essa linguagem militar que passou a fazer parte de tudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Como se governo fosse algo militar, né? Como se governo tivesse adversário, né? Não, cara. Assim, quando fala de estratégica, devia ser planejamento, né? São táticas, cara, são ações. Mas esses vocábulos militares, eles existem por alguns motivos, né? Eles não estão lá de graça. Cara, eu tento evitar o que eu posso, porque problemas com milicos. Agora, o que me fez lembrar, Felipe, cara, eu acho até que nós podemos ocupar o espaço, mas vai ser o estilo... Tem um livro, cara, depois quiser olhar uma série de livros que é o We Are Legion, We Are Bob, do Dennis Taylor, né? Nós somos Legião, nós somos o Bob, certo? Que você... Nesse futuro, não existe a inteligência artificial geral, não foi criada ainda, então o que eles conseguiram fazer foi
copiar pessoas, né? Você tem essa pessoa, esse engenheiro de software que congelou sua cabeça e depois ele acorda, a consciência dele está dentro de uma máquina, que é o que eles conseguiram replicar, uma consciência, e torná-la digital, mas não conseguiram criar uma consciência digital. E aí ele vai pilotar uma nave que vai sair do planeta, e ele vai ter que fugir do planeta porque uma guerra está destruindo o planeta. E cá entre nós, já dando spoiler, o Brasil faz parte da destruição do planeta. Aliás, o primeiro inimigo do Bob vai ser o Major Ernesto Medeiros, né? Que é outra sonda von Neumann, que também foi para o espaço. Né? Então eu vou parar por aí. Bem infelizmente só tem em inglês o We Are Legion, We Are Bob. É uma das maneiras que eu vejo. Nós podemos usar a nossa inteligência humana alguma coisa relacionada ao humano pode até ocupar o espaço, mas não serão os corpos, certo? Isso é uma série de livros engraçadíssima, a gente pode gargalhar, se puder, se sacar, pelo menos ouvir, o audiobook é bem acessível, o inglês é bem tranquilo, certo? Tem nada de rebuscado e é bem fácil de acesso, em geral. Mas isso me lembra também essa parte da privatização das cidades, que eu acho ótimo que traz isso como uma coisa nova, né? Todas as experiências que o Felipe falou bem disso aí, já lá no RT comentado, sobre essa ideia de criar, né, cidades privadas, enfim. Até tem um livro da Madeleine Ashby, que é o Company Town, a cidade da empresa, né? Que uma empresa acaba sendo responsável por uma cidade, ou seja, uma privatização de uma cidade, que é extratora de óleo na região da Newfoundland, aqui no Canadá. E que vai tratar tudo como se fosse uma coisa muito técnica, baseada com muita tecnologia e com muita vigilância e muito controle dos corpos. A protagonista, ela é uma rara pessoa que não tem implantes e que ela protege as profissionais do sexo da cidade. Ela é guarda-costas, né, das profissionais ali. E aí tem todo desenrolar, eu vou parar por aqui porque pelo menos o livro é bom também. Mas o que estava me lembrando mais ainda, já que pelo menos eu não vou ficar falando direito, melhor falar de livro que a galera não vê, eu vou falar. Tem outros que quiser, que aí me lembrei de você. The City Inside, que é um indiano, né? Agora vamos falar uma produção do sul global, né? The City Inside, do Samit Basu. Que você tem a Joey, que é a personagem, é a protagonista, e que ela é uma controladora de realidade para uma espécie de flowcast. É um flow star. Flow star é como se influenciadores tivessem tomado esteroides, tá certo? E ela vai fazendo esse controle dessa realidade, dessa coisa meio script, meio que não, meio que improvisado, mas sobretudo pensado para apresentar esses flow stars, né? E que num contexto de mudança climática extrema em andamento, em que o resto que ela tem que pagar bastante dinheiro, você vê, porque ela tem que passar por dias terrivelmente quentes, empoeirados, usando uma máscara de poluição, equipamento para o corpo inteiro, né? E deixando bem claro que o pior da mudança climática acontece no sul global, em que isso se sobrepõe com repetidos colapsos de ondas pandêmicas, em que estados passam legislações teocráticas, né? Por exemplo, que, enfim, se os estados brasileiros tivessem realmente poderes como dos Estados Unidos, né? O quanto de lei, o que de lei a gente não ia ver estranho nesse país. O que eu acho legal do livro é que ele faz a gente sentir, né, na ótima escrita desse autor indiano, em que a gente vê as pessoas deixam de ser cidadãs, certo? É essa ideia do imigrante, né? Porque o imigrante, para falar, o imigrante hoje, aqui no norte global, ele é o culpado de todas as coisas, tá? Ele é o culpado da falta de casa, de habitação, são tratados como culpados de faltar médico, é o culpado da escola tá ficando ruim, é o culpado de todas as coisas ruins, é sempre o imigrante, sabe? Para voltar para aquele ponto, assim. Mas também, e aí você vê nesse livro que as pessoas perdem cidadanias, né? E o processo de manipulação de votação, de campos de reeducação, de você desligar estrategicamente a conectividade, a internet das pessoas, sensores manipuladores de notícia, esses toques de recolher, além de outras histórias que eles não falam, que são os anos que não devem ser discutidos, em que teve bloqueio de oxigênio e rios cheios de cadáveres. Isso descrevendo como se fosse na Índia, né? Que hoje que nós devemos olhar muito mais para a Índia, né? Que é o nosso país mais populoso hoje no mundo e que será Nós crescemos como se fosse a China o país mais populoso, né? As novas gerações vão viver como se fosse a Índia o país mais populoso. E que a privatização das cidades, para falar da Índia, já que é nesse sentido, a Índia
tinha esse projeto do MODE de 100 cidades inteligentes, 100 Smart Cities. Cara, muitos bilhões, muito investimento, muito storytelling, né? Estou evitando a palavra narrativas. Mas muito fracasso e muita vigilância. O projeto indiano de cidades é um projeto de semi-privatização de cidades. Que a gente viu da Índia, ele se deteriora mais e mais. Ele também, felizmente, encontrou muita resistência. Também a sociedade civil indiana se apresentou nesse sentido também. E também não estão sozinhos nesse sentido, né? As próprias iniciativas da Coreia de criar cidades completamente privadas, as pessoas nem vão morar lá, cara. Ah, não, mas tem facilidade de transporte. Nem que fosse fácil, porque a cidade é uma coisa orgânica, não é só dizer, vai lá morar ali, né? Carrega para lá. Na Coreia não funciona muito bem. Na China, tem uma questão própria sobre o que acontece na China, que aí passa por muita desinformação também. Mas eu vou arriscar dizer para que as pessoas acham que na China não vai ter lei, é só ordem do Estado. Eu queria dizer, olha, cara, as primeiras legislações de inteligência artificial foram na China. As primeiras legislações para proteger cidadãs são na China, certo? E a legislação, pelo menos em papel, ela é muito interessante. E pelos meus alunos e alunos chineses me dizem, existe uma grande distorção do que se faz para falar do que é esta imposição na China também. Agora, a expectativa de que vai simplesmente botar as pessoas por lá e que elas vão poder elas vão obedecer e terão boas vidas naqueles lugares geridos de uma gestão privada, cara, a experiência no sul global aponta que não vai rolar. Não vai dar. Pode botar investimento, pode dizer que vai ter tecnologias que vão controlar. Para que aquele muro, né? Se você tem outras tecnologias. Ok, que tecnologias são essas? Né? E o que elas implicam? Vou dizer que a maioria é o mesmo futuro de muitas das grandes soluções trazidas por startup. É só para botar dinheiro na mão de algumas pessoas, porque aquilo não vai dar certo. E eu também não tenho muito respeito por boa parte da cultura de startup. Desculpa também, certo, gente? Se falei de um jeito desesperançoso. Mas todos esses livros que eu comentei, que é da Company Town e do City Inside, eles têm muitos elementos que apontam possibilidades também, né? De novo, pessimismo na avaliação, otimismo na ação, né? Alguma coisa. E agora o Peter Thiel tá botando dinheiro em outra dessas cidades meio privadas, assim, uma em Honduras, né? Em uma cidade próspera. Tá rolando também, né? Tá rolando também. Mas, Ivan, a gente ursos? Mas e os ursos, Felipe? Como é que vão ficar? Não tem urso lá, né? Pois é, mas sempre aparece algum outro animalzinho, né? Pra tirar o sossego desse pessoal, assim. Tô no aguardo aqui, tô observando isso aí pra ver se vira um caso a ser comentado. Mas, Divan, assim, ó, me parece sempre mais do mesmo, né? Esse negócio. E pior, né? Agora, só pra gente partir pra uma finalização. Se tem uma coisa que a gente pode notar é que todas essas questões de vocabulário, de termos, de usos e tararau, sempre se tenta normalizar. A nossa jornalista de estimação gaúcha de sempre, Divan, vem de uma forma bem clara, assim, dizer, olha, o pessoal aqui que perdeu as coisas e tal, tem que sair, né? Tem que ir para outro lugar, porque aqui não vai dar para ficar. Então, assim, ó, a mídia continua sempre apoiando esse negócio também. Cada vez mais importante é a gente bater na questão de uma mídia independente, porque os caras têm dono, estão vendidos e continuam apoiando. Mas eles vão para um lugar próximo ali, que é o pertencimento, daí não tem problema. Nossa, cara. Consentimento. Infelizmente, um conceito jurídico que envelheceu mal. A tecnologia conseguiu degradar. O que é o consentimento individual, cara? Da nossa tradição liberal clássica ocidental. Que deveria ser prévio, informado, livre. Cara, quem é que lê o termo de consentimento? Alguém passa quanto tempo lendo o termos de uso e condições do serviço? Ninguém, né, cara? Ninguém. Mas não estou dizendo que o consentimento tem que ser jogado no lixo, como é importante no lixo da história, é importante para o direito, mas da forma que está, do consentimento individual, ele não funciona mais. E por isso que política e privaticidade no Brasil é tão difícil ser advogado na área de tecnologia do Brasil, porque a lei chegou muito tarde. Ela chegou numa cultura já estabelecida de expropriação de dados, ela chegou
já com a Serasa e todos os outros data brokers com muitos dados na mão, e que é impossível hoje fazer a gestão, né? Ainda mais difícil porque outra coisa que envelheceu mal foi a ideia de controle de jurisdição, na verdade, a capacidade que a gente pode pedir, por exemplo, para um Facebook, para uma Meta, para uma Google ou para qualquer outra empresa de tecnologia, para que ela respeite as decisões do judiciário brasileiro. Não vai acontecer, cara. Isso não acontece. Nem o Xandão consegue fazer que o judiciário estadunidense repasse as suas ordens de judiciário para as empresas por lá. Porque essas empresas são globais até em todo momento, né? Até o problema que tem um problema com o judiciário. Aí, nesse momento, elas são americanas. E são basicamente da Califórnia. Mesmo na hora de pagar imposto, que aí não são da Califórnia. Aí são de outros paraísos fiscais. Então, o consentimento, como da forma que está, ele vive uma profunda crise. Quais são as saídas para isso, né? Onde é que você pode encontrar algumas possibilidades que a gente pode explorar? E de privacidade. Consentimento coletivo e privacidade coletiva. Ah, mas isso aí, Cristiano, aí é utopia para o direito. Cara, nós temos experiências importantes no Brasil disso. Quem é que faz, quem é que exerce consentimento coletivo no Brasil e na América Latina? Os povos indígenas. Se tem alguém que tem experiência jurídica, certo? De lutar pelos seus direitos e colocar em condições, são os povos indígenas. Eles têm muita coisa a ensinar para que a gente possa ver outras formas de tratar. Aqui no Canadá, os povos indígenas, você não pode pensar que vai poder pegar os dados de saúde das comunidades indígenas só porque passou no comitê de ética e vai lá colhendo dados. Não negativo. Tem que passar pelo conselho de banda, tem que passar pelas instâncias daquele povo indígena, né? Porque a privacidade é uma expectativa coletiva. E se é para dar algumas pistas de que a gente talvez possa tentar fazer outras frontes para enfrentamento, a minha dica seria essa, certo? Assim, quem sabe, né? Muito bom, meu amigo Cristiano, muito bacana. Gabriel Divan, podemos ir para as dicas culturais? Claro! E vamos para as dicas culturais, sempre com um oferecimento de Editora Funilaria, que a gente já falou aqui, né? Tem muito clássico e muita coisa de qualidade aí que eles ajudam a gente a entender o que aconteceu. Mas entender o que está acontecendo é uma tarefa muito difícil, quase sempre arriscado. Não é todo mundo que consegue se meter nessa aí sem dar alguma bola fora e... A Editora Funilaria está com um catálogo muito bacana, que diz respeito a muita coisa, sim, que nós estamos falando aqui, que você quer prestar atenção, que você quer ler, né? Eu estou fazendo quase que uma hipnose aqui. Então, Felipe Abal, onde é que se encontra o catálogo e informações sobre a nossa Editora Funilaria? Lá no site deles, editorafunilaria.com.br, ou no Instagram também, Editora Funilaria, facinho de achar, bom de comprar e usando o cupom VIRACASACAS que dá descontinho. Olha aí, não poderia ser melhor, hein? Informação, claro, a gente não garante que você vai ficar alegre, né, depois de ler essas coisas, né? Porque sabe como é que é, né? Mas você fica com certeza mais bem informado, faz mais conexões, né? Enfim, não preciso dizer, né, quanto estudar é bom e quanto ajuda a gente a melhorar intelectualmente, a crescer. Tá faltando para alguns aí, certamente para nossa galera aqui do Vira Casacas não falta, né? Mas é tipo musculação, Felipe, tem que seguir reforçando, não adianta fazer só uma vez também, né? Como dizia o Lenin, né? Estudar, estudar, estudar. Estudar, como dizia, esse aí entende alguma coisa. Bom, olha só. A gente também está com o Artesão, sempre, Artesão Pizzas Artesanais Pré-assadas. Agora lá, claro que a operação de entrega Canoas e por ali está bem prejudicada e o Artesão está inclusive engajado lá, a galera está engajada em ajudar as pessoas que perderam tudo nas enchentes, em dar uma força, em fazer comida, então... Tá uma jornada de trabalho muito, muito exaustiva no Artesão. Eu sugiro que você presenteie a si mesmo com uma pizza de qualidade extraordinária, mas que você vai finalizar na sua casa. E sugiro que você dê uma força para eles também. Então eu repito, né? Como posso ajudar o Artesão com esse lindo trabalho de entregar as marmitas aqui? Ora, compra o produto que eles estão vendendo. É pizza doce, são os toppings, é um monte de coisa. Pessoas que nem o nosso convidado, que está lá no Hemisfério Norte, né, vão ficar restritos a olhar principalmente o site das fotos, aquele, né, a rede das fotos.
e aí você vai ver e vai se deliciar, vai ficar com água na boca. Mas quem está por Porto Alegre, região metropolitana e mesmo Criciúma, sempre pode pedir o artesão e sempre pode anunciar no Zap Zap ou no telefone, que é o 20 do Vira Casacas, e aí não paga a teleentrega. Lembrando que, pessoal, para a região metropolitana de Porto Alegre e capital, né, prevê-se que a coisa no momento esteja um pouco complicada, mas eles têm lojas físicas também, Canoas, Porto Alegre, então dá uma olhadinha lá. Vamos de dica cultural, e aí, Felipe Abal, o que o senhor tem para nós essa semana? Sabe que eu tava aqui e daí conversando com o Cristiano e eu me lembrei de um dos filmes que eu mais gostei quando eu era mais jovenzinho, assim, e que recentemente eu acabei me lembrando dele também e reassisti, e eu acho tão bacana, cara, que é o As Invasões Bárbaras. A gente tava falando de sistema de saúde canadense, de educação canadense. A gente não falou de bagaceirice, né, canadense, mas isso também aparece no filme. Eu acho um filme tão bacana, com os diálogos tão legais, com questões tão pertinentes, até referente à eutanásia, esse tipo de coisa, assim. Tem momentos mais pesadinhos, assim, mas tem coisas tão legais acontecendo. Olha, eu recomendo ele mesmo, assim, porque é um filme que me marcou bastante e, como eu falei, assim, há pouco tempo atrás me bateu de novo, digo, cara, tem que assistir esse filme de novo. E continuei achando ele legal, apesar de todo aquele pedantismo, né, da academia canadense, as referências, etc. Mas, assim, divertido. Não gostei tanto do primeiro dele, até, que é o Declínio do Império Americano. Mas o Invasões Bárbaras por si só já vale, né? Pra quem não sabe, é uma sequência mesmo, com os mesmos atores, com tudo, mas passa um bom tempo depois, mas tu não precisa assistir o primeiro pra sacar o segundo. Tá valendo só assistir As Invasões Bárbaras. Não tá em lugar nenhum, você vai ter que baixar ele para assistir, já que é a nossa grande biblioteca de Alexandria. Vale a pena baixar, assistir, é legal demais. Porra, eu tava tentando me lembrar como é que era o nome do outro, né? Assim que tu falou, porque eu gosto muito dos dois, né? As Invasões Bárbaras é melhor, né? É melhor. Mas eu tava tentando lembrar do outro. Como é que é o nome? Como é que é o nome? O Declínio do Império Americano, né? Duas baitas dicas aí embutidas numa só. Eu também vou vir de Canadá, né? Porque o programa, afinal de contas, né, temos que fazer uma graça aqui, tem que fazer um agrado pro convidado, apesar dele ser aquela música do Chico Buarque, né? Cada antepassado vem de um lugar, ele não sabe onde anda, mas enfim. Eu me lembro que num Vira Casacas, já há muito tempo, eu acho que eu estava lendo o terceiro livro, portanto eu não indiquei necessariamente os 13. Se eu não me engano, eu estava no meio da leitura do terceiro e eu já indiquei os dois primeiros, então. É uma trilogia, né, dessa escritora, é uma trilogia desta senhora, né, que costuma prever coisas muito horrorosas e ela tem o cacuete de estar certa volta e meia, chamada Margaret Atwood, né. Eu me referia àquela trilogia que, no caso, à época, é o Oryx and Crake, né, e O Ano do Dilúvio, que são livros espetaculares. É uma possibilidade de fim do mundo, é uma possibilidade de mundo para quem gosta de mundo pós-apocalíptico, tão imaginativa, tão interessante e ao mesmo tempo tão plausível, parece que dá para encostar nela, assim, né? Então, o Oryx and Crake e O Ano do Dilúvio, e ele fecha com o Mad Adam, né? Ou Madadão, né? Fica bem estranho, né? Porque é o Mad Adam, né? Mas dá uma junção. Quando você lê, você entende, né, do que está se falando, né? Isso é uma espécie de nickname, né? E, cara, como eu disse, velho, é uma hipótese de fim do mundo que parece bastante possível, né? E o Ano do Dilúvio, né, que ela menciona, né, faz questão de dizer, é um dilúvio seco, na verdade, né? Não é um dilúvio como que está acontecendo aqui, que é mais palpável, inclusive, não. É uma série de mudanças que acontecem, que tem envolvimento de proposta de vidas alternativas, biotecnologia, bioterrorismo, né, tem uma série de questões, organização social. Os livros passam por tudo isso, e o Mad Adam, o Madadão, ele é uma conclusão assim com chave de ouro, né? Tem histórias que ficam trancadas lá no primeiro livro, que vão ressuscitar lá pela metade do segundo, que vai conectar com um negócio que está lá no terceiro, que vai aparecer na metade do primeiro. Cara, é muito, muito, muito bacana, assim. Eu sugiro a trilogia, né, inteira, mas como na época eu acho que eu tinha falado só dos dois primeiros, eu deixo aqui a dica do Madadão, né? Mas
não adianta só ler um Madadão, né? Então vai com tudo, vai pra trilogia aí que é sucesso. Cristiano Terrian, vai falar em francês agora. Não, tô brincando. Não. Sim, Abal, eu gosto muito também desse filme, e eu vi esse filme com a tia, que muitos anos depois essa tia fez uma opção por uma morte assistida, já sob o amparo da lei do Quebec, e eu posso dizer, cara, que foi um final de vida em que deu grandes lições de vida para nós todos, sabe? Então, esse filme particularmente me toca muito, certo? Assim, e também que a gente pode pensar maneiras mais decentes, não só de viver, mas também de morrer. E sim, desculpa falar tanta coisa distópica, mas entendo, eu venho da parte da galera do direito e risco, né, o risco de fim de mundo, né, em que sempre está pensando na lei de Murphy, né, o que pode dar errado vai dar errado. Então, não sei se vocês conhecem a lei de Smith também, né? A lei de Smith disse que o Murphy era muito otimista, né? Então a gente tem que ficar sempre pensando nessas possibilidades e futuros que a gente quer evitar. Então, vou dar 2 dicas rápidas. Um livro que vai sair agora, para quem quiser rir um pouquinho, talvez, que é o Alerta Vermelho, vai sair pela editora Aleph, que é a tradução do All Systems Red, que é a série do Murderbot, na verdade, que é um meio que robô, androide humano, meio humano, meio robô, que é assassino, que hackeia o seu próprio sistema e tem que ir lá ser assassino, mas o que ele quer mesmo é ficar quieto dentro do seu armário assistindo série, e os humanos ficam lá incomodando ele, sabe? Assim, na verdade, quando ele queria ser deixado quieto vendo as suas séries de dezenas e centenas de episódios. E para quem não conhece, vai sair agora. E por fim tem um livro chamado Brasil, que é de um escocês chamado Ian MacDonald, que tem em português, que tem na Amazon, acho também lá do Bezos, que é Brasil com Y, tá? Do Ian MacDonald, que fala 3 temporalidades, um passado, que é Belém, um presente, que é do Rio de Janeiro, e um futuro, que é São Paulo. E é meio cyberpunk também, mas traz muito desses elementos que a gente estava conversando aqui, e às vezes eu fico achando que esse escocês morou no Brasil por um período, mas acho que não. Mas também é uma leitura interessante. Não é o meu livro favorito dele, mas se eu falar uma coisa diferente que não passou aqui pelo Vira, essas são as 2 dicas. Alerta Vermelho da Martha Wells e o Brasil do Ian MacDonald. Muito legal, Cristiano. Já está aqui anotadinho. A gente vai deixar lá com um linkzinho, né, para que você possa comprar na loja do Carecão e daí pinga alguma coisa pra gente, pelo menos, já que você tá patrocinando aquele desgraçado, né? Patrocina a gente também. Cristiano, muito obrigado por tudo, cara. Valeu mesmo por ter aparecido aqui. Volte mais vezes que tem muita coisa pra gente conversar sobre isso aí. Gabriel Divan, dá tchau pro nosso convidado e chama o berrante. Au revoir, monsieur Terrian. Merci bien. Aí o meu francês começa a acabar por aí. É bom. Então, o Rei do Baião, ele continua, né, encostado no INSS, então eu vou só chamar o berrante aqui, vou dizer tchau prejudicada e vou dizer que beleza, né? Não demore tanto para voltar aqui, Cristiano, para falar com a gente sobre coisas horríveis, né? Que beleza. Vamos nessa, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu. Tchau, pessoal.